Boa noite. Mais uma quarta-feira com vocês. E nessa quarta-feira eu vou chamar uma pessoa especial. Ela é como uma filha para mim e ela vai contar um pouquinho do testemunho dela, um pouquinho da vida dela. Amém? Só um minutinho que eu vou chamar a nossa convidada. Oi, Gi, paz do Senhor, bem-vinda na minha live. Obrigada, pastora Paz, é um prazer estar aqui com você. Prazer mesmo, muito obrigada. Que delícia. Então, Gi, nesse tempo de quarentena, o Senhor me despertou a fazer essas lives. Uhum. E ele me tirou da minha zona de conforto, ele realmente me fez sair para fora, né, para estar falando com as pessoas. E cada pessoa que eu chamo para estar aqui, eu chamo pessoas assim que realmente o Senhor coloca no meu coração, coisas que realmente venham edificar as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, assim, todo mundo conhece, mas eu quero algo que todo mundo, às vezes, passa por alguma coisa e acha que ninguém está passando, porque a dor da gente é maior, não é Uhum. verdade? E dá um incentivo para as pessoas para falar: isso tudo vai passar. Crê no Senhor, esteja com Ele, esconda no esconderijo dele e o refrigério vai vir bem próximo. Amém. Eu quero falar um oi especial para Tamires Regis, que sempre está aqui. A paz, Tamires, Deus te abençoe. A paz, Tamires. Gi, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Você, Uhum. para mim, é como uma filha. Eu, hoje, para quem não sabe, Gisele, ela é ministra de louvor do Ministério de Menção das Águias, lá na igreja. E eu queria que se apresente um pouquinho, Gi, fala de você. Sim. Bom, meu nome é Gisele, sou casada há 11 anos, agora em outubro vai fazer, passa muito rápido. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e o Senhor me chamou quando eu tinha 15 anos de idade e desde então eu estou nos caminhos do Senhor. E 16 anos ali na IPR, no Ministério de Louvor, servindo a Deus. E é um prazer estar aqui com vocês, a pastora Zali, o pastor Marcelo, que são para mim também meus pais. Eu vejo eles como os meus pais também, têm cuidado de mim com tanto amor, com tanto carinho, conhecem a minha história. Já deu puxão de orelha, né, pastora? Só um pouquinho, né, Gi? Mas, Gi, peraí, eu sei que você fica um pouco confusinha, eu vou contar, porque eu conheço a tua história, e quero tentar trazer lá desde o começo. Que nós Aham. estava conversando com a Marjorie, né? E a Marjorie, eu falei, Marjorie, eu vou falar com a Gisele, porque são todas como se fossem irmãs, né? Uhum. Lá em casa, ficava tudo lá em casa. E a Marjorie ainda falava que ela se lembra quando vocês eram amiguinhas e vocês iam sair, você tinha uma vida assim muito avantajada. Você podia comprar o que você queria, você tinha um pai que te oferecia tudo. Isso Uhum. sem falar do teu relacionamento com ele ou com a tua mãe, mas você tinha um relacionamento com o teu pai que o teu pai te supria do que precisava e do que não Uhum. precisava, chegando Sim. até despertar ciúmes das amigas. Eu quero que você conte desde aí e o que aconteceu. Ok. Bom, sim, meu pai, ele sempre proveu assim pra gente, nunca teve. Sempre, nunca deixou faltar nada, meu pai. E sim, ele dava pra gente dinheiro e pra mim e pro meu irmão, e a gente, né, gastava sem pensar no que tava gastando. E chegou uma época em que eu tive que despertar, porque o meu pai foi, vamos dizer assim, convidado a se retirar dos Estados Unidos. E então eu ali, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, eu acho que 18 anos, e, e sair daquilo de não ter que me preocupar com nada, que meu pai me dava de tudo, e meus pais separados, né, também passei por isso, e meu pai me dava de tudo, assim, financeiramente. E então, aos 18 anos, ter que, vamos dizer assim, acordar para a vida, vamos dizer, e ter que pagar tudo e começar a trabalhar e cuidar da casa com a minha mãe, ajudar ela a pagar as contas. E
ter que crescer muito rápido. Eu quero, para quem está entrando agora, a Gisele está contando o testemunho dela, e o intuito de eu chamar a Gisele para contar é que eu sei de quantos desertos Gisele já passou. E hoje eu sei como que Deus assim trouxe uma bonança para a vida dela, um refrigério, uma família estruturada e, acima de tudo, hoje eu vejo uma mulher virtuosa, usada por Deus, e meu coração enche de alegria, eu falo, meu Deus, ver tudo que passou podia ter transformado no quê, Gi? Uhum. Sim, Deus foi muito bom porque todo mundo tem a sua história, né? E a minha história começa aí, né? Meu pai sempre me deu de tudo, sempre proveu. E para mim o que foi muito difícil, não quero deixar aqui uma imagem talvez do meu pai de uma pessoa ruim ou da minha mãe, porque eu quero honrar a vida deles. Mas nós, como hoje eu sou mãe, e os nossos filhos querem a nossa atenção, sabe? E eu sofria muito com isso, porque meus pais vêm de lá de pais separados, então era difícil, né, ter um relacionamento muito, talvez, próximo do jeito que eu queria com meu pai. E eu sofri muito tempo com isso, mas Deus é tão bom que ele me curou, sabe, de muita insegurança como pessoa. E de poder chamar Deus de pai, para mim, é algo muito grande. Então você teve dificuldade também com a paternidade no início da sua conversão. Sim, sim. Porque eu via Deus como talvez um Deus que só corrigisse, sabe? Mas eu precisava de sentir que Deus me amava, que Ele se importava comigo. E não que o meu pai paterno não tivesse feito isso, mas eu precisava de um amor que Deus me envolvesse de uma maneira tão grande, e eu não sabia como talvez expressar isso para Deus. E posso dizer assim que para mim hoje a maior coisa que Deus fez na minha vida foi curar o meu coração disso, de poder ver ele como pai, né? Mas, Gi, então, voltando lá no comecinho, eu me lembro, o que eu me lembro de Gisele? Gisele em casa, ela estudava com a minha filha Marjorie. Gisele lutava capoeira, né, Gi? Sim. Lutava capoeira. Eu lembro da magrinha, aquela menina magrinha, tá? Às vezes chegava, eu acho que eu via você lá em casa com a calça de capoeira e a Marjorie, mãe, ela luta capoeira, como quem diz, ela não é uma boa menina, mas ela vai virar uma boa menina, tá, mãe? Como quem diz, ela é da pesada, tá bom? Porque ela luta capoeira. A Marjorie, ela é uma irmã para mim mesmo, e ela me chamava para ir para igreja, eu falava, não quero ir para igreja não. Não, Gi, vamos lá na igreja, vai ter uma festa caipira, tentando assim, né, me trazer de qualquer maneira. E eu, não, deixa isso para lá, não quero ir para igreja não. Mas ela também, Deus usou ela muito, foi muito lindo como Deus usou ela para mim trazer para Cristo também. Glória a Deus, glória a Deus. E como é que foi? Como é que foi o teu início de conversão, Gi? Porque você estava naquele período que o teu pai foi para o Brasil, foi um tempo de muitas incertezas, porque ele foi convidado aí, então ficou muita coisa mal resolvida aqui. Quem mora nos Estados Unidos sabe como é que isso é difícil. Então, assim, vocês tinham tudo, sua mãe não trabalhava, você não trabalhava, com teu irmão pequeno, e você ficou com tudo aquilo, e agora? Eu lembro que você tinha um carro zero, lembro que estava tudo, uau, a Gisele estava tudo estabilizado. Um dia estava 100% e no outro dia, zero. Uhum. Na verdade, eu me converti, eu tinha 15 anos, então quando meu pai foi embora pro Brasil, eu tinha 18 já. E a minha mãe trabalhava 2 trabalhos, ela trabalhava de manhã, chegava em casa, arrumava as coisas para mim e pro meu irmão, e ia pro outro trabalho.
E então ficou muito difícil, porque minha mãe trabalhando 2 trabalhos, meu irmão tinha 12 anos e eu com 18 ali, 18, 19 anos. E então tive que trabalhar para ajudar, então era eu e a minha mãe, porque no Brasil é difícil, né, e meu pai não podia, agora que ele estava no Brasil, como que ele ia ajudar a gente aqui? É muito É porque lá é diferente, né? O trabalho, quanto que talvez você possa dólar. ganhar também para poder ajudar, e o real para dólar é muito difícil. Então, eu e a minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, ela, assim, eu sou muito grata pela minha mãe, honro a vida dela demais. Marlene, é assim. Mas, Gi, aí você começou, eu lembro que quando começou a igreja, você começou já no Ministério de Louvor, Uhum. não por unção, não porque é por imposição. O pastor falou, ó, só tem, canta É. você, e aí? Nossa, o pastor Marcelo Franco tem muita paciência, né? Porque realmente o pastor já chegou, o pastor Marcelo Prete, não, Gi, vai você, a Marjorie e o Marcelo, vocês vão cantar. Então começou eu, a Marjorie e o Marcelo no violão. E aí foi adicionando, as pessoas foram vindo, né? O Oli começou a tocar. Então eu comecei sim, nós 3 no Ministério de Louvor. Mas é interessante que nesse início de ministério, esse início de igreja, como que foram as suas experiências com o Senhor nesse Uhum. seu início? Porque era tudo muito forte. Eu lembro Uhum. que era algo assim palpável da presença do Senhor. Sim. Um pouquinho para nós. Cultos eram assim, igual a senhora estava falando, cada culto, e era assim não era, né, porque ainda mas era algo tão novo para mim, de experimentar aquilo, sabe, uma presença de Deus tão maravilhosa que você só queria aquilo, eu só queria, sabe, estar com Deus a cada momento, em cada culto Deus fazia presente. Era lindo ver. E cada culto que a gente tinha nos domingos, né, que a gente alugava como é que se diz? Uhum. Hotel. E cada culto vinha mais gente, e a presença de Deus ali, a presença de Deus se manifestava. Era muito bom. E Deus, claro, em cada momento Deus foi tratando uma coisa, né, no meu Sim, coração. neste momento, porque eu me lembro que você perdeu 2 anos de escola. Você Uhum. os 2 últimos anos de high school. É. Seu pai já não estava mais aqui. Não, meu pai estava aqui. Meu pai estava. E você perdeu, e tudo bem que você perdeu os 2 anos, tudo estava bem. Eu vou te falar, eu não gostava de acordar de manhã. I know that, I know that. Não adianta nada, né? Porque 6 horas da manhã, 7 eu tô acordada. Mas eu não gostava de acordar e eu perdia muita aula. E quando eu ia na aula, eu não sabia o que, que a professora estava passando e eu não ia bem nas provas. Aí eu cheguei e falei que eu não queria mais ir pra escola. Meu pai falou, ok. Minha mãe e meu pai, ok. Mas se você não for pra escola, você tem que fazer alguma coisa com a sua vida. Você não vai ficar em casa sem fazer nada. Aí eu comecei a fazer uns cursos na faculdade ali, só pra ele não ficar enchendo minha paciência mesmo. Mas aí foi quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, que eu fiz um curso lá e eu vi que estava precisando de uma pessoa para trabalhar num consultório médico e eu comecei a trabalhar. Desde então, eu tenho ficado nessa área. Por que que eu tenho tentado assim lembrar? Porque eu sei que hoje muita gente está passando por uma reviravolta na vida. E quando a Uhum. gente tá, porque eu me lembro quando você passou pela reviravolta da tua vida, que nem eu falei, você tinha um carro zero, depois você perdeu o carro, mas teve que continuar pagando as prestações, Uhum. e foram muitas lutas que você passou. Uhum. Então, que nem talvez muitas pessoas que estão hoje estão no momento da luta, não do refrigério, não da luta já toda assim, da vida restaurada. Uhum. Qual foi a participação para você, Gisele, com o Senhor para superar tudo isso? Pastora, na hora que a gente está passando, né, vamos dizer, no vale, no deserto, a gente só vê aquele problema. O nosso foco é aquele problema ali. Mas Deus é tão bom que ele cuida da gente todo momento. Ele, mesmo a gente às vezes duvidando, porque a gente tem isso no nosso coração. E a gente tem que aprender a confiar em Deus. Para mim,
quando eu estava passando por tudo isso, igual a senhora falou, eu tinha um carro zero, perdi o carro. Uma longa história, mas perdi o carro. No início do meu casamento, acho que eu tinha 2, 3 meses de casado, eu só sei que era no início do casamento. Você tá pulando, você não sabe dar testemunho. Peraí. Você casou com quantos anos? Você namorou? Aí você já casou, já foi para filha, já não sei o quê. Calma, você está dando teu testemunho. Ninguém conheceu o Lucas ainda. Onde você conheceu o Lucas? Quem é Lucas? Quem que é o Lucas na tua vida? Lucas é meu marido. Ai, ai, ai. Como é que você conheceu o Lucas? Vocês eram. O que o Lucas é? Porque você vai contar, isso daí já é a restauração da tua vida e a recompensa do Senhor em tudo que você passou. Eu vejo hoje a família estruturada, o marido maravilhoso que você tem, uma filha maravilhosa. Mas quando que você conheceu esse marido? Lucas eu conheci na igreja. E eu falava, gente, esse menino, ele é muito criança. Eu ficava falando, nossa, esse menino, na igreja, né? E a gente andava junto, assim, eu falava, nossa, nunca que eu vou namorar com esse rapaz. E então a gente começou a conversar e tal, e a gente começou a namorar. E fez 13 anos que a gente tá junto. E vai fazer 11 anos agora em outubro que a gente tá casado. O Lucas. Com quantos anos, Gê? Perdão, professora? Com quantos anos você casou? Eu casei com 20. Com 20. Uma idade boa. Só que o Lucas 19, né? 19, não sou boba. Sei, menina. Olha, eu tinha que ficar de olho em você lá. Sou mais novo, né? Aí o Lucas tinha 19. E todo mundo ficava assim, nossa, mas vocês são muito novos para casar. Mas a gente já tava namorando há quase 3 anos. A gente tava namorando bastante tempo. E a gente sempre falava, poxa, se eu namorar com você e casar com você agora, ou casar com você daqui 6 anos, quando a gente tiver 25, 26, eu quero casar com você. Então a gente optou por estar junto em santidade, porque pra gente era muito importante estar em santidade. Então, o que é estar em santidade? Que tem gente que nem acredita que isso existe mais. Mas o que é estar em santidade? Você se Sim, eu e o Lucas, se guardar para o seu esposo, para sua esposa, se guardar. E para ter esse momento no casamento. Uhum. O que eu acho interessante, Gi, por exemplo, assim, tudo isso que a Gisele buscou, que ela buscou sozinha, que ela passou por tudo isso, só a sua avó que era cristã, né, Gi? Minha avó. Então, assim, você praticamente estava nos Estados Unidos, você veio sozinha, uma menina de 15 anos, então buscando acertar tudo na presença do Senhor. Então, assim, me lembro que você tinha que fazer muita tradução para tua mãe, muitas coisas você tinha que estar, por exemplo, a sua mãe, ela fazia o que você falava que estava certo fazer. Apesar dela ser mais velha, ela tinha essa segurança que fez com que você teve que crescer muito rápido, não é verdade? Eu tive que tomar muitas decisões, também pelo fato do inglês também, né? Uhum. Tem que tomar decisões porque é por causa disso mesmo. Então eu acho que por causa disso ela se inclinava muito em mim para ajudar. Então, e aqui acontece com muitas crianças, vamos dizer assim, muitas pessoas da minha idade, assim, que tem os pais mais velhos, que precisa da ajuda, né, dos seus filhos para traduzir. Uhum. E até hoje. Então, eu acho que por isso, sim, eu tive que ajudar bastante, mas eu acho que por esse motivo também, sabe, Eu sei, porque eu passei por isso e confesso que eu até hoje passo, porque o inglês ele é o seguinte, quando ele passa por uma área que você não conhece, são palavras novas que realmente você precisa de realmente entender. Por exemplo, no hospital tem algumas coisas que você tem que entender. Uhum. Mas, Gi, então, por que eu estou falando tudo isso? Vocês que estão nos assistindo, todos os pedidos de orações que estão aqui, gente, nós vamos orar no final. Eu estou falando com a Gisele, ela está dando um testemunho para nós. E você que está passando, talvez, pelo vale, você está sem emprego,
você está no leito de hospital e você acha que não tem mais uma luz no fim do túnel. Jesus, ele é o socorro bem presente. Ele é na hora da angústia, na hora da nossa aflição. Nunca esqueça que o preço que tinha que ser pago já foi pago para nós. Amém. Jesus pagou o preço de sangue, o sacrifício na cruz. Então, assim, muitas vezes a gente está correndo tanto atrás de conquistar algo assim para nós, que a gente esquece de conquistar algo para nossa alma, que é a salvação. E a salvação é coisa que ninguém pode roubar, mas é que só a gente pode conquistar. O teu pai conquista dele, o teu filho conquista dele, a tua irmã, teu marido, cada um conquista o seu. Ok? Então, em nome de Jesus, eu queria que nessa noite você tivesse, assim, a oportunidade de tentar falar com o Senhor e falar, Senhor, eu sei que tem pessoas que já passaram pelo vale e hoje estão dando testemunho. E você ainda não começou a dar outro testemunho, mas a hora sua vai chegar. Nunca desista disso, a sua hora vai chegar. E, Gi, eu quero voltar com você aí. Você está tossindo? Quer tomar uma água? Pode tossir. Tá, licença. Licença. Então, gente, você que está assim nessa situação que você está com medo do teu amanhã, você está se sentindo desguarnecida de tudo, de amigos, porque talvez as pessoas que estão ao teu lado estão com a mesma carência que você está. Entra no teu quarto no secreto e fala com o Senhor, Senhor, eu tô desesperada. O meu coração está aflito, minha família está doente, estou sem emprego. Venha com a tua providência, mas traga paz ao meu coração, traga esperança no meu coração, porque quando a gente não tem esperança, a gente fica cego. E a gente começa a ter atitudes, a ter direções que talvez não serão as melhores. Então, em nome de Jesus, peça o socorro para o Senhor e peça paz, sabedoria e direcionamento na presença dele. Amém? Melhorou? Respira fundo. Perdão. Tô com uma linha melhor. Gisele, agora não. Pode falar. Oi? Ainda tá tossindo? Eu falei, não é Covid, não. Não é Covid, não. É tossão mesmo. Gi, a palavra do Senhor, ela fala assim, hoje você é uma adoradora, ministra de louvor, casou com o Lucas, tem uma filha linda, maravilhosa. Como é que é o nome dela? Larissa. Quanto tempo ela tem? 2 anos e meio. 2 anos e meio, glória a Deus. A primeira netinha da Marlene, Mimo, tem sogras maravilhosas. Mas agora eu quero falar de um outro assunto com você, que é um assunto que eu sei que arde o teu coração. O assunto da adoração. O que é adoração para você, Gi? Adoração é o seu estilo de vida. Tem que ser o seu dia a dia. Adoração, às vezes a gente pensa que é um momento do culto, que é ali 30, 40 minutos que o ministro de louvor está lá na frente, direcionando aquele momento. E não, a adoração vai muito além do que isso. A adoração vai em nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus a cada momento da nossa vida, sabe? Ter intimidade com Deus, de você poder acordar de manhã e agradecer o Espírito Santo de Deus por aquele dia, por ele estar com você, e agradecer a Deus por mais uma noite de descanso. E você vai trabalhar, então. Aí você tá no seu dia corrido no trabalho, mas em cada momentinho você tá ali, ó Senhor, Tu és bom. Sabe, cada palavra, isso é comunhão com o Espírito Santo. E isso para mim é adoração, é um estilo de vida, é todo momento. É comunhão. Sim. Porque a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sim. Você já explicou aí que é um estilo de vida, mas às vezes as pessoas ficam um pouco confundidas. O que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Depois eu vou falar a minha explicação, você fala a tua como adoradora. É adorar com sinceridade no coração. Adorar a Deus por quem Ele é, não só pelo que Ele pode fazer,
é adorar de coração, com sinceridade no nosso coração, em todo momento, nos dias bons, nos dias maus, é sinceridade, é estar em comunhão com o Espírito com Deus. A palavra do Senhor, ela fala nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Uhum. E o corpo, ele vai voltar para o pó. Uhum. O espírito volta para Deus que o deu. E a alma vai ser julgada. Então, o espírito que o Senhor nos deu, esse que ele nos liga a Deus. E o Espírito Santo que nos faz essa conexão. Então, eu creio que quando o Senhor ouvir e falar assim, eu procuro verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uhum. Então, eu creio que essa adoração, ela vem assim de um jeito que ela flui de algo que já se sente lá dentro. É igual você fala do estilo de vida, sim. Mas eu creio que, porque tem muitas pessoas que vão à igreja, cantam, pensam estar adorando, mas o coração está longe de Deus. Nesses dias de hoje, o que você tem achado com tudo isso, com pandemia, com isso tudo, os adoradores de última hora? Você acha que eles estão se consolidando na presença do Senhor ou tem muitos adoradores se dispersando? O que você tem sentido? Eu acho que tem adoradores, sim, que têm se levantado e têm se posicionado de uma maneira diferente na presença de Deus. Mas eu também sinto que tem bastante adoradores, bastante filhos e filhas que têm se dispersado por causa das circunstâncias ao redor e têm tirado o foco de Jesus. Uhum. Eu, com tudo isso que eu creio que está acontecendo com pandemia, o Senhor, na palavra dele, ele fala assim, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por que o Senhor fala isso? Porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos desempregados, quando nós estamos com problema, a gente sabe que não está na mão da gente a solução. Então, a gente corre a Deus, né? Senhor, me socorre. Então, neste momento, quando a gente está nessa dependência do Senhor, o que acontece? A gente se esvazia de nós e fala, Senhor, ou o Senhor age, ou o Senhor age. E é interessante que com o testemunho que você deu, o que você precisou passar para que esse propósito de adoradora fosse concluído na tua vida. Então, assim, às vezes a gente não entende os caminhos que nos levam, o porquê que a gente passa por alguma coisa, mas os propósitos de Deus, eles não são frustrados e eles são tremendos. Sim, sim. A gente, como eu disse antes, né, a gente passa pelas coisas, a gente não sabe o propósito de Deus naquilo, mas eu creio muito no que a gente passa, Deus sempre tem um propósito, porque eu sei que vai abençoar a vida de alguma pessoa que talvez esteja passando por algo que eu passei no passado, por algo que eu já enfrentei, e que eu possa testemunhar da bondade e do cuidado de Deus. As Né? amizades fizeram diferença para você, Gi, neste momento? Porque as amizades podiam te influenciar para algo ruim. Sim. E você optou. Sim, eu tive que. As amizades, sim. Eu tive que tomar decisões nas amizades que eu tinha. Porque quando eu vim ao Senhor, o que eu mais queria, o meu foco, era Deus. E talvez com as amizades que eu tinha que não estavam no mesmo caminho do que eu não estaria aqui hoje. Sabe? Eu acho que eu não estaria aqui hoje, eu acho que a minha vida seria bem diferente. E por isso que eu falo muito, eu agradeço a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. E uma delas, quero citar de novo a Marjorie. Porque ela foi uma dessas pessoas que me direcionou para o caminho certo. Eu acho que as amizades têm que te levar mais perto de Deus. Eu acho que quando as suas amizades te desviam do caminho, não vejo como amigos, né? A gente não tô falando que a gente não pode ter amizades fora da igreja, mas a gente tem que escolher muito bem as pessoas que são tão próximas da gente. E
ter pessoas que oram com você, que caminham com você, que vão puxar a sua orelha quando você precisar e que vão te direcionar para Cristo. E as amizades, sim, têm muita influência. Falar um pouquinho de algo aqui, voltando para a adoração, né? Eu creio que nesse tempo de pandemia, o Senhor tem nos chamado para um secreto e muitas pessoas não ficaram nesse secreto com o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava lá no IHOP e eu pedi para o Senhor, o pastor ele fazia o seguinte, ele falava assim, olha, eu quero que a cada versículo da Bíblia vocês possam ler e meditar nele. E lembro que eu comecei a meditar e eu começava. E ele falava assim: eu quero que agora, tudo que vier na tua mente, você vai escrever do que veio na tua mente. Mas o Senhor me mostrava. Eu sou apaixonada pela adoração, o meu ministério do pastor Marcelo, ele é consolidado, ele é na adoração, vocês sabem como é que nós somos, nós não somos cantores, mas nós sabemos quando o louvor tem unção, quando não tem, o que está errado, o que está certo. Mas neste momento que eu tive essa experiência com o Senhor me mostrava um jardim. E cada folha, cada flor, tudo louvava o Senhor. Então o vento chegava, então ele me mostrava a toda a criação louvando a Deus. Uhum. E esse louvor, ele vinha e batia no chão e lhe fazia um eco. Que é esse eco que eu falo, da cura. E eu falo que essa acústica da cura que o Senhor me mostrava, em nome de Jesus, o Senhor ainda vai mostrar. Mas ele me mostrava todo este louvor, a terra louvando ao Senhor, as flores, o ar, tudo louvando a Deus. O Senhor virava e falava assim, sabe o que está faltando para esse dínamo acontecer? O louvor de quem eu fiz a minha imagem e semelhança. Que é este que é o louvor da cura. Quando o Senhor me mostrou isso daqui, então era como se mostrasse um louvor e tivesse todas as notas, como se a natureza fizesse uma nota, o ar fizesse uma nota, o solo fizesse uma nota, mas para terminar essa melodia, era a nossa adoração para completar. E trazendo a cura. Mas eu não sei se eu sei explicar o que aconteceu, mas foi algo tão grande, tão divino, que eu escrevi, tá tudo escrito lá, eu falei, Senhor, isso para mim o Senhor realmente me mostrou, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com toda sinceridade, de todo o coração, não importe se está doente, porque se a gente está doente, Ele é Deus. Sim. Se o Senhor quiser curar, Ele é Deus, e se não quiser, Ele continua sendo Deus. Então, assim, eu vejo essa adoração que está faltando para muitas pessoas nesses últimos dias, porque eu creio que nós estamos nesses últimos dias. Amém. Você crê? Sim, amém. Eu concordo com isso. Eu acho que muitas das vezes a gente baseia a nossa adoração a Deus conforme como Ele nos abençoa. Ou então, conforme se está tudo bem ou não. E a gente não pode... por isso que eu falo que é um estilo de vida, é todo momento. Não é só quando você tá bem ou quando você não... Sabe? É todo momento. É quando você tá bem, quando você tá triste, quando você tá ansioso. Você tem que correr para os braços do Pai. E eu creio nisso. Eu creio no poder da adoração. E eu creio no poder da adoração dos filhos de Deus. E isso com o que a pastora tá falando, né? Da visão que Deus deu à senhora. Eu fico todo dia, é interessante que todo dia até falo com meu marido, né? Eu quero muito, 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 muito ganhar um... Oh, meu Deus, fugiu para ver as estrelas. Sei. Telescópio. Telescópio, né? Telescópio. Eu toda noite eu acordo, eu fico olhando para o céu e esperando a volta de Jesus, mas é sério. Eu fico olhando as estrelas, eu olho tudo, eu fico olhando, Senhor, eu quero um sinal no céu. E eu creio que o Senhor tem mostrado sinais para muitas pessoas. E agora, com tudo isso que tem acontecido, de pandemia, nós estamos num momento muito difícil, porque é um momento que o país vai estar em eleição. E eu sei que nós, cristãos, precisamos orar pelos nossos governadores.
Sim. A palavra do Senhor fala: toda palavra que sai da nossa boca, ela prospera para aquilo que a gente designa. Hum. Então, quantas pessoas estão proferindo coisas ruins? Uhum. E Sim. a igreja, tá? A igreja, não é quem não tem conhecimento. Uhum. A própria igreja. Então, nesse tempo dessa boca que tem que adorar, que tem que louvar, está proferindo coisas assim que tem tornado efeito, tem acontecido. Uhum. E aqui nos Estados Unidos vai ser dia 3 de novembro, né, a eleição? É. Sim. E essa eleição vai ser para uma mudança para todos nós, amados. Uhum. Quando eu falo para todos nós, por quê? Porque Estados Unidos, ele tem uma influência muito grande mundial. Então, por mais que pessoas de outros lugares acharem que não tem nada a ver, amados, orem, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver biblicamente falando. Então, orem muito. Orem porque Satanás, eu já falei em outras lives, Satanás ele tem desvirtuado o foco. Que a Uhum. gente está tão preocupado com tantas coisas e estamos esquecendo dos sinais que estão logo ali. Uhum. Então, orem, amados, vocês que me assistem, orem, jejuem, orem pelos governantes, mas orem de verdade, porque isso vai atingir o nosso lar, vai atingir a nossa despensa, vai atingir a nossa liberdade de adoração. Uhum. Então, em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça, vigiem, ora e não deixem de orar pelos governantes. Amém? Amém. Mas fala alguma coisa que o Senhor colocou no teu coração, Gi. Eu dou esses respaldos aqui, o Senhor fala para falar, eu vou e falo logo. Bom, o que Deus tem falado no meu coração nesses dias Sim. foi a senhora tem falado, Deus tem despertado muito no meu coração sobre a igreja se levantar como em oração. Deus tem falado muito no meu coração da gente se levantar como intercessores, sabe? A gente escuta muito. Deus tem falado isso muito forte pra mim. A gente escuta muito, ai, tô passando por essa dificuldade. E a gente, como servo de Deus, fala, não, eu vou estar orando por você. Mas a gente ora mesmo, sabe? A gente tira esse momento pra gente estar orando, intercedendo pelo nosso irmão, intercedendo pelo nosso amigo, alguém que está passando mal, está passando por uma dificuldade, uma doença, passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade dentro do lar, uma batalha. A gente para e ora, a gente intercede. Isso que Deus tem falado no meu coração, de interceder, de orar. Pensa bem, eu sei que muitas pessoas no Brasil estão passando por situação financeira muito difícil. Aqui nos Estados Unidos também, tá, amado? Tem muita gente passando, tem muitas empresas que faliram, muitas coisas, muitos fornecedores que não estão fornecendo mais nada. Mas a minha preocupação, Gi, e para todo mundo que está nos assistindo, nós não chegamos ainda no caos. Não chegamos. E muitas pessoas estão se rendendo a Baal, estão se dobrando a esses deuses, estão largando o Senhor. Porque estão fazendo, eu faço qualquer coisa, mas eu preciso suprir a minha casa. Esse cuidado que eu tenho sentido essa necessidade de falar para não ser iludido, para não ser seduzido por isso e para não negociar a sua fé, meu amado. Né, Uhum. Gi? Porque imagina quando o anticristo vir com a marca da besta. Como é que Uhum. não vai ser? Uhum. Vai ser algo muito sério. Então, por tão pouco, pessoas já assim negam a sua fé. Uhum. É muito triste. Uhum. Mas por isso que eu falo, às vezes, qualquer dificuldade que tá passando, esquece de Deus, né? Ou então deixa Deus pro lado. Se Deus, assim como a pessoa fala, se Deus não é o primeiro na sua vida, ele não vai ser o segundo na sua vida. Yes. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Então, você buscando o reino de Deus, honrando a Deus, buscando mais de Deus, chamando Deus para dentro da sua casa, para o seu lar, para a sua vida, buscando o reino de Deus, as outras coisas tudo vão ser acrescentadas às nossas vidas. Deus sabe o que a gente precisa, né? Se ele investe tão bem o campo, sabe? Se os passarinhos não precisam de se preocupar do que comer, ainda mais nós que somos filhos. Então a gente tem que ter o nosso foco em Deus, não podemos esquecer Deus. Então, lembrando disso, se Deus não é o primeiro na sua vida, ele não vai ser o segundo na sua vida.
Então, o único caminho a chegar a Deus é qual, Gi? O único caminho é Jesus. Oh, eu tô falando, né, que a gente fala assim, o seu caminho, ele é verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por eles. Sabe, Só amado, Jesus. nesses dias, Satanás, ele tem preparado tanta coisa. É algo tão interessante, tem lugares que estão proibindo pessoas de adorar, porque o adorar vai proliferar o vírus. Olha que coisa terrível que Satanás está fazendo. Tem lugares que não pode pregar o evangelho. Estão tentando amordaçar a nossa boca, e o que, que acontece? Falaram para nós, não podem sair de casa, a gente não saiu. Tem que usar máscara, a gente usa máscara. Tem que fechar as igrejas, a gente fecha as igrejas. E quando eles falar não pode mais adorar, nós vamos parar? Uau. A gente obedeceu tudo que está todo mundo falando. Será que nós não estamos negando a Jesus já por tão pouco? Sabe, o povo cristão tem que abrir, tem que falar, tem que... Nós temos que ser atalaias. Eles estão vindo e estão nos sufocando e a gente está se permitindo ser sufocado. Isso tem me assustado, porque veio de um jeito sutil e eu estava sendo envolvida com isso. E a gente não percebe porque você está obedecendo. Não é verdade? Sim. Não pode abrir as igrejas, não pode ir para as igrejas, mas eu vou em supermercado, tá cheio. Tá cheio, é. Eu vou em mall, tá cheio. Shopping Eu vou em qualquer lugar, tá cheio, mas a igreja não pode. Amados, vocês não estão entendendo o que Satanás está tentando fazer e nós estamos somente aceitando. A gente tem que tomar muito cuidado. A volta de Jesus, ela está muito próxima. Eu não quero discutir acerca de milênio, pós-milênio. Eu sei que Jesus vai voltar. Se ele voltar antes, eu quero estar preparada. Se voltar depois, eu quero estar preparada. I don't care. Entendeu? O importante que eu quero estar lá. Eu quero estar com ele. O que você fala para as pessoas que estão se dispersando nesse tempo, Gisele? Os adoradores que estão se corrompendo. O que você tem para falar para eles? Para voltar para o foco, porque eu trabalho na área da saúde. E a gente eu vejo muito pessoas que não conhecem a Deus, como que essa pandemia, voltando um pouquinho na pandemia, como que essa pandemia tem levado as pessoas para o mais fundo poço. Nunca vi antes, assim, tanta gente com tanta depressão, tanta ansiedade, problemas, com vícios, igual eu tô vendo, e pessoas, assim, que você nunca pensaria que talvez passasse por algo assim. Então, os adoradores têm que se despertar e se posicionar, ter um posicionamento diante de Deus, porque a gente não pode ser morno, a gente tem que tomar um posicionamento. Então, é para se posicionar diante de Deus, porque Deus tem... O Senhor vai cobrar, né, Gisele? Porque o Senhor nos levanta, Ele nos coloca em algumas posições, Ele nos cobra. Se as pessoas que estão à nossa volta, qual foi o nosso testemunho, qual foi o propósito, que o Senhor nos chamou a um propósito. E a gente cumpriu o propósito do Senhor na vida da gente? É muito sério. Demais, porque Deus dá esse presente para nós. E o que nós temos feito com isso? A gente tem guardado, tem enterrado? Gi, uma coisa que a palavra do Senhor fala, que o Senhor Jesus, ele voltaria quando o evangelho fosse pregado nos 4 cantos da terra, né? E a gente entende que o evangelho já foi pregado nos 4 cantos da terra e não sei o quê. A gente acha que isso realmente aconteceu. Eu vou dar um testemunho aqui, um pequeno testemunho de algo que eu vivi há uns 3 anos atrás. 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, nós fizemos uma apresentação da Páscoa, lá na DY, né, que é uma escola aqui, e essa apresentação, a gente fala sobre a crucificação de Jesus, a gente coloca algumas cenas de cura, é uma apresentação que tem até no YouTube, quem quiser ver, pode ver. E nessa apresentação de DY, foi a última que a gente fez lá. A minha sobrinha convidou as amigas dela para irem. Aí elas foram, assistiram tudo.
Mas elas começaram a se perguntar por que aquele homem estava apanhando tanto. Por que estavam fazendo aquilo com ele? Porque ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela imaginava que aquilo era um popstar, como se fosse um filme de ficção. Uhum. E quantos jovens não pensam da mesma maneira? Uhum. E a gente conhece e a gente não fala do amor de Jesus, não fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente acha que todo mundo à nossa volta sabe, mas Uhum. não sabe. Você já Não. passou por alguma experiência assim? Sim, demais. E a gente, às vezes, fica com vergonha, com receio de falar alguma coisa, sabe? Mas, às vezes, o que a pessoa mais precisa. Às vezes, talvez, eu penso assim, que talvez não seja nem do nosso muito falar, mas da nossa Vida, né? atitude, Testemunho. o nosso testemunho. Mas a gente tem vergonha de falar. Vergonha de falar do que Deus fez, ou então um medo de falar e ver como que as pessoas vão reagir com o que a gente fala, sabe? Não é fácil, mas você tem que sair da sua zona de conforto. E a palavra do Senhor fala que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Então, é muito sério o que a gente tem que fazer. E muitas vezes essas pessoas estão esperando só uma esperança. Uhum. Porque tem gente que está no leito de hospital, ele precisa de uma esperança, porque a gente se preocupa. Eu tenho 50 anos, eu. Se eu viver muito, eu acho que eu vou viver mais 30. Mas o que eu já vivi na minha vida, eu vou viver menos. Uhum. Porque o Senhor fala que depois de 70 é só enfado e cansaço. E eu já estou sentindo um pouquinho. Dores, mano. Ai, meu Deus, não, mas a idade vai chegando. Então, assim, a gente realmente a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas a gente pode experimentar muitas coisas boas do Senhor aqui na terra, mas a gente não pode esquecer da vida eterna, que muita gente está querendo abraçar tudo aqui e esquecendo da vida eterna. Que é o primordial, é o que a gente. O nosso foco, é a vida eterna. É estar com Cristo. Gi, você eu sei que é difícil, eu vou te perguntar isso, né? Mas tem muitas pessoas que talvez estão, por exemplo, você foi sozinha na tua casa e você ora pela tua família até hoje? Eu oro. Eu oro até hoje. Desistiu? Oi? Se algum dia desistiu? Pastor, eu não vou falar que eu não desisti, porque eu já desisti. Eu já desisti porque de persistir, né? De tanto orar, de tanto estar ali, você, poxa, não tô vendo nada, não tô vendo resultado. Mas isso desperta no meu coração. E Deus é tão lindo que foi recentemente mesmo que ele falou pra mim, não, foi domingo passado. Olha como é que Deus é bom. Deus usou um irmão na igreja e falou: não desista da sua família. Então a gente nunca pode desistir. A gente até desanima, sabe? Sim. Porque a gente quer ver resultados na hora. A gente orou, a gente quer ver resultados. Mas a oração de um justo muito pode seus efeitos. Então, ora sim, você ora, não desista. Ora pela sua família, interceda pela sua família, o seu irmão, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, interceda, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é quem convence um homem. A gente não precisa ano demais, sabe? Às vezes a gente fala demais e atrapalha até o Espírito Santo de Deus trabalhar. Às vezes a gente fala demais e às vezes a gente dá testemunho de menos. Isso. Isso é muito sério. A gente tem que ter o testemunho. Porque como que você vai falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, se nem a sua vida foi transformada? Se nem a sua própria família vê a transformação em você? Então a gente tem testemunho. Com certeza. Nesses dias de hoje, que nós estamos uma incerteza absoluta. Difícil. Eu não sei como está no Brasil, amados, mas aqui nos Estados Unidos, a gente entra nas lojas, as prateleiras estão vazias, não está tendo reposição, comida está tendo sim, mas não está tendo diversidade, né? Muita opção, muita coisa. Tem, mas não é como era, porque era muita fartura, né, Gi, aqui nos Estados Unidos.
Aqui, uma coisa que todo mundo papel higiênico, gente, eu não sei porquê, mas papel Papel higiênico, toalha, papel higiênico. toalha, produtos de limpeza. No trabalho, assim, a gente fica procurando luva para comprar, porque a gente, como de cada paciente, tudo que você faz tem que trocar luva, e a gente não tá achando álcool gel, sabe? As coisas estão faltando e a gente tá se desesperando com as coisas, E tá ficando caro, cada vez mais caro. E eu sabe? vejo assim, por que que eu tô falando tudo isso, gente? Porque alguém sabe de alguma coisa que a gente não sabe, Gi. Alguém sabe. Mas algumas coisas tem que ficar Sim, de... mas, por exemplo, você entra numa Home Goods da vida. Por que que tá tão vazia? Nossa, eu nem fui na Home Goods ainda, pastor. Menina, ó, gente, vai acabar a minha live, menina. Não, deu uns numerozinhos lá. Então, assim, eu tô falando isso, gente, mas não é para você ficar com a pulga atrás da orelha. É para você orar e tirar essa pulga da orelha e fazer o seu papel de servo de Deus. Uhum. Ore, porque a gente não sabe o que está por vir, mas não importa o que venha, que nós estejamos preparados. Fale Amém. do amor de Jesus em tempo e fora de tempo. Gisele deu o testemunho dela, ela pulou muita coisa que ela não contou, ela não sabe da testemunho, eu vou puxar a orelha dela. É ver acontecer. Foi maravilhoso, sim. Então, assim, eu trago essas pessoas assim para você, meu amado, entender que o teu deserto vai passar. Que na presença do Senhor, o Senhor renova, ele restaura e ele restitui. O Senhor é um Deus de restituição. Amém? Gisele, o que que você tem para deixar para o pessoal? Dá uma palavrinha para o pessoal hoje, para o Amém. pessoal que está nos assistindo. Amém. O que Deus falou no meu coração foi, a pastora tocou um pouquinho sobre isso, foi o que está escrito lá em João 4, né, quando Jesus para ali para conversar com aquela mulher samaritana. E eu queria deixar com você o que para mim tocou muito a minha vida, que eu tô aqui até hoje por causa disso, porque fala de um encontro. E Jesus fala na palavra de Deus que Jesus era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário para ele passar por Samaria porque ele precisava de encontrar com a mulher samaritana. A gente não sabe o nome dela, mulher samaritana, mas até hoje a gente fala dela, né? Uhum. O que aconteceu ali? Houve perguntas e Jesus falou para ela que se ele desse da água dele, ela nunca mais teria sede. E depois daquele encontro que essa mulher teve com Jesus, ela saiu falando do amor dele para todo mundo, de tudo que ela viu o Cristo. E a vida dela, creio que foi transformada por causa de um encontro. E o que Jesus fez? Ele saiu da rota que ele era para ele passar. Ele, não, vamos passar por Samaria. E ali ele encontra essa mulher e tem um encontro com essa mulher. E essa mulher, a vida dela é transformada. Então eu quero dizer para você que você precisa de continuar na sua vida com um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, tudo é transformado, o seu coração é transformado, a sua alma é curada e ele restitui tudo aquilo que talvez você passou, que o inimigo roubou de você. Deus é um Deus de restituição. E tem esse encontro com Jesus. O encontro com Jesus transforma todo o coração, transforma o seu ser. Então, é isso que eu quero deixar para cada um que está escutando hoje, é de ter esse encontro com o Pai, que transforma o nosso coração. Amém. Amém. Eu quero orar pelos pedidos de oração, que tem muita gente pedindo oração, que eu sei que quando a gente pede uma oração, a oração é um grito de socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da aflição. Amém. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero pedir perdão pelos meus pecados e misericórdia da minha vida, Pai. Senhor, a todas as pessoas que entraram nessa live pedindo, Senhor, o socorro para portas de emprego,
para a salvação de marido, de filhos. Senhor, em nome de Jesus, venha marcar um encontro, ter um encontro com essas pessoas, Pai, porque a tua palavra fala que é o Senhor que nos chama. Senhor, abrevie o tempo. Vá, Senhor, vá em cada lar, trabalha em cada coração, Senhor. Traga em cada lar, Senhor. Coloca teus anjos acampados, ministrando cura, Senhor, ministrando esperança, Senhor, em cada lar, Pai. Senhor, se Satanás tem desorientado pessoas a fugir do foco, Pai, o foco que é o Senhor, Pai. Nessa noite eu quero pedir que o Senhor venha trazer, Senhor, direção, venha trazer sobre cada um posicionamento, Pai. Senhor, que o Senhor é o socorro presente, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é nossa fortaleza, Pai. É em Ti que nós devemos recorrer, Pai. É em Ti que nós nos escondemos, é em Ti que nós nos guardamos, é em Ti que nós descansamos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai, venha com o teu milagre, venha com o teu querer, Senhor, em cada um que está aqui, Senhor, nos assistindo, Pai, pelo poder do teu santo nome, Pai. E eu quero profetizar, Senhor, a cada lar, Senhor, salvação para famílias, Pai, toda a família, Pai. Senhor, se está difícil de ministrar, de pregar o evangelho, que possamos viver em novidade de vida, em testemunho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Gi? Amém. Amém. Gi, muito obrigada por estar na minha live. Que Deus te abençoe, te guarde, te use poderosamente. Amém. Resumindo, o testemunho da Gisele é uma menina virtuosa que buscou o Senhor de uma forma tremenda, sozinha. Hoje ela é uma enfermeira conceituada, ela é serva de Deus, é usada pelo Senhor e uma virtude, é apaixonada pelo Senhor, né, Gi? Amém. Amém. Um prazer, pastora, estar aqui com a senhora. Amém. Legal. Então tá. Beijo para vocês que nos assistem. Beijo, Gi. Gente. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.